Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. PCD Cast, participação especial do Wagner, da Multiplus. No dia de hoje a gente vai conversar, óbvio, sobre isenção de PVA das pessoas com deficiência. Tá acabando o prazo para recurso, tá acabando o prazo para pedidos, para novos pedidos de isenção de PVA, para quem quer garantir isenção de PVA 2024. Isso a nível nacional. Então fica ligado no PCDcast de hoje, porque tem muita informação para poder te acalmar, mas ao mesmo tempo te deixar em alerta com tudo que está acontecendo. Os prazos estão correndo. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, nova no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD. Se você ainda não faz parte da família Somos Todos PCD, é muito fácil. Acesse agora somostodospcd.com. Também temos um link na descrição. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Participe ativamente do nosso mural informativo, né, para ter acesso direto à informação, ou através do Telegram, ali para tirar dúvidas, para bater papo também, gente. Importante, sempre esqueço de falar sobre isso, que na descrição a gente também tem links ali sobre a possibilidade de você estar oferecendo o seu carro PCD, o carro usado, já atendeu o tempo de restrição, para você estar oferecendo para venda. Também oportunidades para as pessoas que querem comprar um veículo de uma pessoa com deficiência usado, seminovo. Também tem link na descrição, beleza? Então é isso aí, Wagner. Seja muito bem-vindo a mais um PCDcast. Michael, boa noite novamente por... Eu agradecer aí por poder participar novamente, enriquecer o debate, falar um pouquinho mais sobre essa novela que é a isenção de PVA no estado de São Paulo, né? E agradecer a todos que nos acompanham. Maravilha, e a gente precisa conversar com vocês, já no primeiro assunto, sobre os processos indeferidos e sobre janela de tempo para recursos, para pedido de isenção de IPVA. O prazo está correndo, o prazo está acabando, muita atenção. Pessoas aí preocupadas sobre se vão pagar o IPVA 2024, se seu carro ele atende o requisito de teto para buscar o pedido de isenção ainda nesse ano. E aí a gente volta a conversar, Wagner, sobre essa tabela de valores venais que ainda não saiu, mas que parece que está para sair aí a qualquer momento, né? A gente está aguardando, está ansioso aí na expectativa para que a tabela seja publicada o quanto antes, né? Se seguir o que foi o ano passado, acho que até o dia 15, 16, 17 aí já deve ter a resposta referente à tabela de valores venais, né? E o pessoal tem perguntado muito, né, Michael? E aí, Wagner, sai, não sai essa tabela? E a gente tem que sempre lembrar que existe ali uma sequência do Instituto FIP, que é o responsável, né, para fornecer a tabela, e depois a Secretaria da Fazenda preparar e divulgar. Exatamente. A gente tem que aguardar, porque esses valores eles são valores apurados para o mês de setembro. E lembrando, né, que no ano passado a gente teve a divulgação no dia 17 de dezembro em Diário Oficial. Não é nem primeira parte do mês de dezembro, aconteceu no início da segunda parte do mês de dezembro, muito em cima, muito chato isso, porque todo mundo começa aquela bagunça, aquela correria de entender o que vai acontecer, quanto que eu vou ter que pagar de PVA, começa a querer saber se eu posso licenciar já no início do ano, quer saber o que acontece com ela, porque ela tem pedido de isenção em andamento. Então é muito importante que as pessoas fiquem bem alertas, justamente por causa desses prazos que estão todos estourando, de liberação de valor do carro, de tempo de recurso, de tempo de pedido de isenção. Então é importante que você acompanhe aqui o canal, esse trabalho, e assim como o Wagner, né, que é parceiro da SPNet, você fique junto dos escritórios de isenção, que são nossos parceiros, para que você sempre esteja atualizado das últimas informações, para que você não dê sorte pro azar. É como a gente sempre fala aqui, os caras estão loucos para fazer com que você pague o IPVA e para fazer com que você perca o direito à isenção. E aí a gente vira o assunto, Wagner, a gente vai conversar agora sobre uma outra situação na isenção de IPVA. A gente está falando aqui sobre prazos, né? As pessoas que ainda não pediram a isenção de IPVA, elas querem saber sobre prazos. Afinal de contas,
poxa vida, inclusive agora com esse novo teto aí, né? Opa, uma possibilidade, eu atendendo todos os requisitos, só faltava a questão do teto para atender e agora já sei quanto será o teto para 2024. Querer saber sobre os prazos, quanto tempo ela tem para poder fazer os pedidos. E aí eu passo para você, Wagner, essa situação para a gente conversar sobre isso, né? Situações aí onde você entra com pedido para veículos novos e usados. Pode compartilhar com a gente? Claro, Michael. Lembrando que a Secretaria da Fazenda estabelece a questão do prazo de 30 dias a partir da data da contagem da nota para carro 0 quilômetro. Né? O carro foi faturado, dentro desses 30 dias é possível dar entrada no pedido de isenção de IPVA, não fazer o pagamento e já fazer até o agendamento para perícia médica, né? Para finalidade da isenção. Já no caso do carro seminovo ou usado, que obedeça os critérios, né? A questão do limite, do teto de valor, até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, não deixando, obviamente, para a última hora, para as 23 horas e 59 minutos, né, Maico? Então, existe esse período, né, que está se esgotando, o tempo está passando, né? A gente sabe o que os fiscais estão preocupados hoje com a questão da análise processual desses pedidos que estão suspensos, né? Aguardando análise, mas na sequência a coisa continua caminhando ali para carro novo e para carro usado. Então, tem que se programar e fazer o pedido quanto antes. Excelente. E é importante, pessoal, pessoas que estão aguardando, inclusive, aí o prazo, enfim, na verdade esperam que exista um prazo para análise do processo. Muita gente pergunta, há pouco o Wagner e eu estávamos conversando sobre isso, né? Afinal de contas, o governo tem um prazo para analisar o meu pedido? A nível federal, sim, com certeza, existe legislação específica. A gente estava inclusive conversando, né, Wagner, sobre isso há pouco. Só que a nível estadual depende da lei de cada estado, se existir. Então, infelizmente, por exemplo, para quem está no estado de São Paulo, que está mais de um ano sem resultado, não há nada a fazer a não ser aguardar. Tá? Então, fica ligado nesses prazos. Pessoal que vai pedir pela primeira vez, carro zero, como o Wagner falou, até 30 dias. E para quem vai buscar um carro, isenção para carro usado, um carro seminovo, até o último dia. Só que é o seguinte, você vai ter que fazer sozinho, porque quem é que vai poder prestar um serviço de te ajudar nesse pedido? Você não pode deixar, porque já vai ser feriado, já vai estar na iminência de virada de ano, então não faça esse tipo de situação para a última hora. Tem agendamento aí também para fazer no IMESC, ou para quem é de outro estado, precisa do laudo devidamente confeccionado, correto, para acompanhar o processo. Então, muita atenção, não dê sorte para o azar. E aí a gente vira o assunto. Vamos conversar agora sobre uma outra possibilidade aí da própria isenção de IPVA, que é a possibilidade de recurso. Toda isenção de IPVA, qualquer tipo de pedido, né? Pelo menos deveria ser assim, deveriam ter previsões legais e quando não existe os caras fazem um cambalacho para poder não arrumar para a cabeça, porque aí eles vão levar a nível judicial e fica muito mais complicado para o Estado, vai ter gastos, o Estado também tem a dor de cabeça, vários processos ali, começa a complicar. Então, por isso que é importante que quando o seu direito ele é tolhido, né, ele é arrancado de você, toda vez que isso acontece, é importante que você busque o seu direito, mesmo a nível judicial, porque quando você faz isso, você não está ajudando a você mesmo apenas, você está ajudando outros irmãos de causa, outras pessoas com deficiência, porque torna público um problema, uma injustiça que está acontecendo por parte do Estado e também visa uma pacificação no entendimento entre os juízes, porque um acaba consultando o processo do outro. Então é importante essa conscientização ali a nível judicial, na esfera judicial. Isso só pode acontecer quando as pessoas reclamam das injustiças. E aí sim, judicializando, a gente começa a ter um benefício sendo estendido também a outras pessoas que buscam a mesma situação. E aí, falando sobre recurso, a gente fala sobre prazos. E aí eu falo agora com Wagner. Wagner, nós temos aí essa situação, né? A gente estava conversando a nível do Estado de São Paulo, nós temos a instrução aqui da própria Secretaria da Fazenda, que diz que as pessoas com deficiência que tiveram um indeferimento no lote, nesse último lote agora, que essas pessoas teriam um prazo que começaria a correr de 30 dias corridos, tá?
a partir do quinto dia útil após a publicação no Diário Oficial. Como é que você tem orientado os teus clientes a respeito dessa situação, Wagner? Michael, o que a gente tem passado para os clientes aqui no escritório é que o alerta que a gente vinha fazendo já era para entrar com recurso quanto antes e não deixar para a última hora. Até porque a gente depende, sempre deixa claro para o cliente, que é tudo via sistema. Ou seja, daqui a pouco vai aparecer igual a Receita Federal, quando você vai entregar imposto de renda na última hora, que congestionou. E aí, para o fiscal, não tem desculpa. Havia tempo hábil para isso, foi estabelecido o prazo de 30 dias e deixaram para a última hora. É isso que a gente tenta evitar. Então, pessoal, olha só, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer alguma coisa. Busque o seu direito, não dê sorte pro azar, não abra mão de jeito nenhum do seu direito à isenção. Você é pessoa com deficiência, busque o direito à isenção, lembrando aí também da questão do efeito suspensivo, existe um pacote de medidas, um coquetel de medidas para poder atacar esse problema e garantir o seu direito à isenção. Então é fundamental que você procure o escritório de isenção de sua confiança ainda essa semana. Gente, nem deixa para o final da semana, porque precisa ser montada a sua defesa. Também existe indicações que provavelmente o escritório vai fazer, inclusive da parte judicial. Acredite, o prejuízo que você vai ter, a maioria das pessoas já estão aí vislumbrando prejuízo de 7 mil, 8 mil reais se não fizerem nada. E com o risco de não terem acesso também à isenção de PVA de 2024. Então procure. Pô, Michael, não tenho, não conheço. Você pode indicar, você pode entrar em contato conosco. Nós temos vários parceiros. Entre em contato conosco para orientação, para indicações. Atenção ao DDD 13 98158 8602. 13 é o DDD 981588602. Muito bem, então, girando o assunto, e aí temos uma situação bem bizarra que aconteceu. É triste, mas tem explicação, e ela foi compartilhada com o Wagner. Eu gostaria muito que o Wagner compartilhasse conosco esse caso aí de um cliente seu que, infelizmente, recentemente faleceu, e tinha o recadastramento feito, fez tudo direitinho, agendamento, compareceu na perícia. Conta pra gente, Wagner, o que está acontecendo com esse caso. É bizarro, Michael. O pedido de isenção foi feito, normalmente no final de 2021, visando a isenção de PVA em 22, né, e posteriormente 23, pelo tempo que perdurasse a propriedade do bem. E no final agora do ano de 2022, infelizmente, o cliente ele veio a óbito, né? Passou na perícia, fez o procedimento assim que o IMESC disponibilizou o link de acesso, local para o procedimento, compareceu, e aí, infelizmente, no final do ano passado, como eu disse, ele veio a óbito. E aí, para surpresa da esposa dele, lógico, ele acaba não conhecendo o assunto, e quando entra em contato, após o inventário pronto, é aquele momento, bem, vou ter que transferir o carro e o que eu preciso fazer? E aí quando a gente foi pesquisar, foi levantar ali, o processo continua aguardando análise fiscal, mas a cobrança do IPVA 22 e 23 já está lá. Olha só. Né? Sendo que o grau estabelecido pelo médico é grave, ou seja, ele alcançaria de fato a isenção de IPVA, já que não tinha nenhum outro débito. E é importante ressaltar que não basta o laudo constar informação grave, moderada ou severa. Você não pode ter nenhum débito, como multas do DR, Detran, débitos de ordem estadual em aberto, para que o fiscal conceda a isenção, de fato. E no caso dele, que não tinha nenhuma pendência, esperava a isenção de IPVA para ser concedida, né? E a gente entende que a partir do momento que o cartório comunica a questão do óbito, né, o sistema cruza as informações, o IPVA, caso tenha sido seja concedida a isenção, a partir do momento em que ocorre a comunicação, dali para frente, após o óbito, é cobrado o IPVA, do mês do óbito em diante. Mas a gente está no momento onde ocorre a suspensão, é o efeito suspensivo, não é isenção de fato, né? E aí, para surpresa desagradável da viúva, né, ela tem a linha aberta quase 7 mil reais de IPVA. Né, e com processo aguardando análise fiscal. Então, pessoal, isso que o Wagner comentou com a gente, para mim é uma situação muito grave. O Estado ele não tem mecanismos, a gente estava conversando sobre isso há pouco, hoje, infelizmente, não existem mecanismos
mais assertivos para poder prevenir esse tipo de situação. O que acontece? Se a pessoa ela falece, o cartório, um dos lugares que ele notifica é a Secretaria da Fazenda, ok? Ela notifica a Secretaria da Fazenda. Com a notificação, ela tem uma data, e a partir daquele mês de falecimento é como se tivesse sido dado baixa na isenção para aquela pessoa. O que acontece nesses casos? O que deveria acontecer é que a pessoa deveria pagar o IPVA proporcional, ou se não o IPVA proporcional, cobrar, na verdade sim, cobrar o IPVA proporcional, mas manter suspenso o IPVA do pedido, do objeto que está em andamento ali, que seria o recadastramento. Mas isso não acontece. Então por isso que foi cobrado o IPVA de 2022 integral, né? Mesmo ele tendo falecido no final do ano, né? Então essa situação também acontece e é muito comum com pessoas que vendem o seu carro quando o processo ainda está em andamento. Então o processo ainda está em andamento e ela já caiu a restrição, ela tem interesse em vender o veículo e aí ela vende o veículo. Só que aí ela descobre o seguinte, até paga o proporcional, porque existe uma suspensão, só que depois é lançado um débito em cima do carro do IPVA total, porque é como se ela tivesse desistido do processo de isenção, o que não é verdade. Ela entrou com pedido para poder garantir a isenção até aquela data. O problema é que a demora do governo, da Secretaria da Fazenda, é que causou essa situação, que é um absurdo. A qualquer momento, as pessoas têm o direito de vender uma propriedade sua, algo que é seu. Só que, e o direito à isenção até aquela data? Como é que fica? Mas não fica. As pessoas, infelizmente, são cobradas. Para casos como esse, dependendo da situação, a pessoa tem que colocar na ponta do lápis, vale a pena buscar judicialmente uma solução para esse entrave. Caso contrário, você vai ter que pagar de qualquer maneira, né? Mesmo que não valha a pena entrar judicialmente, vai ter uma injustiça sendo feita, que é pagar um imposto que não deveria ser pago. E desistir de um processo que, na verdade, de isenção que nunca foi desistido. Simplesmente você vendeu o veículo. É uma situação bem triste mesmo. Muito bem, então, gente. Então, a gente vira o assunto e vamos conversar agora com vocês sobre como é que a Secretaria da Fazenda tem se comunicado com as pessoas com deficiência sobre o procedimento da isenção. Olha só que interessante isso daqui. Eu até coloco em tela para vocês verem. Tá na tela deles lá do site de como solicitar a isenção. E eles falam ali sobre o procedimento administrativo, aí no estado de São Paulo, de pedido da isenção. Tem muita gente que pergunta, isso justamente por falta de péssima comunicação da Secretaria da Fazenda, que faz tudo de qualquer jeito, e pergunta pra gente, pô, afinal de contas, né, Michael, e aí? Depois que eu faço o pedido de isenção de IPVA, em quanto tempo eu devo fazer o agendamento do IMESC? Gente, o agendamento do IMESC e o pedido de isenção de IPVA é como se fosse uma coisa só. Entenda como uma coisa só. Se você não fez o agendamento ainda e nem compareceu na perícia, é como se você não tivesse feito o pedido de isenção de IPVA. Entendeu? E se você fez o agendamento e até fez a perícia, mas não fez o pedido, você não fez o pedido. É o todo. Infelizmente, de uma maneira mais chata, muito mais burocrática, o processo de isenção se encontra nesse momento, mas é o todo. Só que a Secretaria da Fazenda tem uma recomendação. Ela fala para você, primeira coisa, agendar a perícia. E só depois de agendada, fazer o pedido da isenção. E aí eu passo aqui para o Wagner. Wagner, como é que tem sido feito o procedimento? Porque, via de regra, não há nenhum impedimento em você fazer o pedido e, na sequência, fazer um agendamento, né? Como é que você tem orientado os seus clientes? Como é que você tem agido na assessoria com os seus clientes a respeito de novos pedidos de IPVA? O cliente, ao entrar em contato com a assessoria, Michael, a primeira coisa que a gente faz, caso ele tenha dificuldade, é criar o acesso para que a perícia seja marcada o quanto antes. A própria Secretaria da Fazenda ela estabelece isso, né? Que até antes de fazer o pedido de isenção, você já pode agendar a perícia médica. Então, não se perde tempo. Vamos marcar logo a perícia. Agendou a perícia, está definido o local e data e horário, protocolo de pedido de isenção na sequência. Porque o cliente ele vem com essa dúvida, por que ainda a perícia?
Aí a gente explica, gente, a situação foi alterada pelo ex-governador João Dória, é obrigatório. O laudo gerado nesta perícia será analisado pelo fiscal, ou seja, ele compõe o processo, faz parte e é algo determinante ali na hora da análise. Então, primeiro procedimento, entrou em contato, criar o login de acesso para poder agendar a perícia o quanto antes e não se perder tempo. Entendido. E olha só, gente, regras, a Secretaria da Fazenda ela fica disponibilizando regras novas e alterando regras o tempo todo. Não sei se vocês sabem, eu já ouvi da Secretaria da Fazenda que esses laudos do IMESC vão ter validade também de 2 anos. Ou seja, se você trocar de carro, você vai fazer o pedido de isenção e eles vão considerar mesmo o laudo anterior. Então, assim, através do próprio guia deles, eles não esclarecem como é que seria feito isso. Por isso que hoje a gente recomenda que a pessoa passe novamente, se for o caso, né, por uma nova perícia, faça o agendamento e passe por uma nova perícia para que aí seja sobrescrito o laudo médico sobre o laudo anterior, tá bom? Vamos virar o assunto, vamos conversar agora com vocês sobre, afinal de contas, né, quem são as pessoas que terão que entrar com recurso para garantir a isenção de IPVA e qual o impacto do recurso sobre o IPVA. Esse tal de efeito suspensivo, ele existe, vai existir em partes ou no todo? Então, olha só, pessoal, olha que interessante. Parece que nós vamos ter aqui, tudo indica, né, segundo uma informação da própria Secretaria da Fazenda, indicação, né, é apenas uma interpretação de que o tempo para fazer o pagamento do IPVA de 22 e 23 será pausado no momento que a pessoa recorrer. A gente tem isso aqui, Wagner, que você pode estar vendo aí junto conosco. Em tela a gente coloca aqui que eles falam que as pessoas que... Aqui, ó, exatamente, conforme previsto na legislação, as pessoas que receberam notificação de deferimento deverão recolher o imposto em 30 dias, contado a partir do 5º dia útil posterior à data da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado. Caso a perícia tenha sido realizada, é interessante, né, isso, o proprietário poderá, né, quando deveria colocar, deveriam ter colocado deverá, porque o cara fez a perícia, pô, foi um erro dizer que ele não fez a perícia, e entrar com recurso e a contagem do prazo será suspensa. A contagem do prazo será suspensa. É uma informação que não está na legislação, está solta aqui no site da Secretaria da Fazenda, e a gente tem isso daqui, Wagner. Aí eu pergunto para você, meu amigo, o seguinte, nós temos esses casos aqui, e aí, você acha que essas pessoas, elas deverão... Tem muita gente que está querendo pagar o IPVA 22 e 23 e não entrar com recurso. Qual é o seu conselho? Eu já dei minha opinião aqui em outro vídeo, mas eu queria saber de você, Wagner. Qual é a recomendação que você dá para essas pessoas? Tem gente querendo desistir de buscar o recurso. O que você tem conversado com seus clientes a respeito? Qual a recomendação que você passa para a gente aqui no canal? A gente fala sempre, Michael, que recorrer é uma defesa. Você tem que ter base legal para isso, é um direito, né, desde que você consiga justificar com argumentos a questão do motivo, de tudo mais. E eu sempre lanço para o cliente a questão de pagar o IPVA, porque aí você faz aquela questão da meia-culpa, né? Paga-se o IPVA para depois buscar restituição em caso de sucesso, né? Ou simplesmente, não vou pagar. Aí a pessoa assume a questão de não pagar e a gente abrir recurso, né? Buscar argumentos contra a Secretaria da Fazenda. Eu sigo a linha acho que da segurança, né? De pagar um débito em aberto para que não tenha nenhum problema futuro, porque a gente sabe como funciona o Estado quando se quer cobrar, e passado o prazo até estabelecido por eles, vai para a Procuradoria Geral, né? Acrescenta-se multa, juros e pode ir para a PGE, quer dizer, a dor de cabeça pode aumentar um pouco mais. Então é bom evitar. A Secretaria da Fazenda, inclusive, ela sempre diz para as pessoas pagarem o IPVA, claro que é melhor para eles, e depois buscar uma eventual restituição. Mas, de qualquer forma, a gente recomenda que você sempre busque o seu direito, que você recorra sempre. Muito bem, então, gente, a gente vira o assunto e aí a gente conversa com vocês sobre o IPVA 2024, pessoas que vão fazer o pedido de isenção de IPVA 2024 agora, seja para veículos usados ou seminovos. Essas pessoas, elas, óbvio, têm a preocupação porque vai sair uma tabela de valor venal,
vai ter um lançamento de débito e ela vai protocolar o pedido de isenção. E aí eu coloco aqui na tela para vocês sobre o que está acontecendo, né? A própria Secretaria da Fazenda, ela fala o seguinte, que quando a pessoa ela faz o protocolo do pedido da isenção, tá? Nesse caso, o veículo 0 km ou o veículo usado, o IPVA do ano seguinte não precisará ser pago se ainda não tiver o resultado do pedido. Isso é uma informação muito positiva para as pessoas com deficiência, porque existia essa insegurança quanto ao IPVA de 2024. Ele deverá, né, via de regra, via de sistema, ser suspenso, mas se isso não acontecer, aí a pessoa basta entrar em contato com a Secretaria da Fazenda e pedir a suspensão do pagamento de acordo com o regramento que está. E eu aconselho, inclusive, que você salve essa página. Isso é fundamental, tá bom? E é justo isso, né, Wagner? Que as pessoas tenham essa oportunidade de fazer o licenciamento sem ter que pagar o IPVA, já que o IPVA ela fez tudo o que devia fazer e a chanção que ela tem direito à isenção e que não deveria, de fato, ter que pagar IPVA para depois vir a buscar um pedido de restituição. Sim, a Secretaria da Fazenda, ciente sobre a questão da demora na análise processual, aguardando tudo que vem lá de cima para a parte da diretoria de arrecadação, ela não pode penalizar o contribuinte. Então, acho que eles usaram de bom senso. A gente pode falar dessa forma, suspendendo a cobrança do pedido, a cobrança do IPVA do exercício seguinte, né, para carro zero e para usado, né? Até porque o fato gerador vem em 1º de janeiro e enquanto o fiscal não analisa, a cobrança também não acontece. Excelente. Bem, então é isso, meus amigos. Quanta coisa para falar sobre IPVA, né? Tem bastante coisa ainda que a gente precisa falar sobre IPVA com vocês. Não dê sorte pro azar. Não dê sorte pro azar. A gente sempre fala isso aqui. Quando eu falo isso é porque eu falo com pessoas que têm direito às isenções. Pessoas que têm direito às isenções e que, dependendo de um procedimento não atendido, terão que pagar o IPVA que não deveria ser pago, porque tem direito à isenção, porque é pessoa com deficiência. Então fica ligado, tá? Quero agradecer mais uma vez a participação do Wagner, da Multiplus Isenções, parceira da Despinet, parceirão VIP nosso. Obrigado, viu, Wagner, por mais uma participação. Michael, eu que agradeço a oportunidade novamente, agradecer também a participação de todos e poder novamente depois aí retornar e contribuir. Excelente. Muito obrigado, Wagner. E aí vocês têm, eu coloco para vocês em tela o contato do Wagner, da Multiplus. Atenção você que é de Osasco, pessoal da Grande São Paulo, entre em contato, siga ele nas redes sociais, também tem aí os contatos na barra do vídeo. E é isso, consulte ele, você que é da região, para poder tirar suas dúvidas. Eu sempre falo para as pessoas procurar um escritório de isenção de confiança e a minha recomendação para você aí de Osasco e região é o Wagner da Multiplus. Beleza, então, gente, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes. Juntos somos todos PCD. Se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp e Telegram, como sempre, né? Acesse somostodospcd.com e participe. Se inscreve no canal, deixa o curtir, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!